Olá pessoal, aqui é Leonardo Takuno, do canal do Código. Vou apresentar mais um algoritmo de ordenação, Insertion Sort. Vamos dar uma olhada na ideia geral do Insertion Sort antes da gente ir para o código. Bom, a ideia da ordenação por inserção, Insertion Sort, é a mesma ideia que você tem quando você tem um conjunto de cartas e você quer ordenar esse conjunto de cartas de baralho, assim, que está na mão de um determinado jogador. Então a ideia é simples, você coloca, né, as cartas ordenando da direita para a esquerda, na posição correta, até que todas as cartas que estão na sua mão fiquem ordenadas. E aí você vai fazendo inserções nas posições corretas. Então vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, 8, 2, 4, 9, 3 e 6. A gente vai ordenar usando o método da ordenação por inserção. Então vamos começar com o primeiro número, que é o 8, da esquerda para a direita, né? O 8 já está na posição correta dele. Eu vou supor que ele está ordenado. Então eu vou dividir esse vetor em duas partes. Uma parte que já está ordenada e outra parte ainda que será ordenada, né? O próximo número que eu vou avaliar é o número 2. Quero saber em que posição que ele vai ficar na ordem correta, na parte ordenada, no subvetor ordenado. Então, o 2 fica antes do 8. Então, 2 e 8 já estão ordenados, já estão corretos. Vou avaliar o próximo número, que é o 4. Qual a posição do 4 no subvetor ordenado? Ele tem que ficar entre o 2 e o 8. Bom, agora o 4 está na posição correta dele, e o vetor agora está, esse subvetor 2, 4, 8 está ordenado. Vamos avaliar o 9. O 9 já está na posição correta dele, eu não vou movimentar o 9, nem vou mexer no 9. 2, 4, 8 e 9 estão ordenados. Vou para o próximo número, que é o 3. A posição correta do 3 dentro do vetor vai ficar entre o número 2 e o número 4. Então, eu vou ter que empurrar o 4, o 8 e o 9 para a direita para inserir o 3 entre o 2 e o 4. Agora o 3 está na posição correta dele. E por último, vamos avaliar o número 6. O número 6 tem que ficar entre o 4 e o 9. E aí eu vou empurrar os números 8 e 9 para a direita, para poder inserir o número 6 ali entre o 4 e o 8. Finalmente o 6 já está na posição correta dele e o vetor já está ordenado. Bom, vamos ver como que a gente faz o algoritmo Insertion Sort aqui no Java. Bom, a ideia é que eu tenho um algoritmo, o vetor, né, com alguns números a serem ordenados, os mesmos números que estão lá no exemplo. E aí eu vou chamar um método insertion sort. Vou mandar ordenar o vetor. Vou criar um método aqui para ordenar o vetor. Vou criar uma variável auxiliar aqui. Uma variável, por exemplo, x e uma variável j. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um for iniciando da primeira posição. Eu não vou avaliar a posição 0, porque a posição 0 o 8 já está na posição correta dele. Eu vou começar a avaliar da posição 1, que encontra o seu número 2 ali para frente, né? Então, eu vou começar i igual a 1, i menor que v.length, e mais.
Ok. Bom, esse x é uma variável que eu vou guardar no meu v no índice i. Então, quem que x vai guardar? O v no índice 1, que é o número 2. O x vai valer 2 inicialmente. E aí eu vou comparar esse x com os demais elementos do subvetor ordenado, que no caso, nesse caso aqui, no início é 8, né? Então, eu vou ter uma variável auxiliar j que começa do índice i menos 1. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, vou empurrar o 8 para a direita, para poder encaixar o número 2 na posição do 8, né? E para isso eu vou utilizar uma estrutura de repetição, enquanto o j for maior ou igual a 0, né? E o elemento na posição j, for maior do que aquele x que eu estou comparando. Então, v na posição j, v0, que é o 8, é maior do que o x, que é 2, v0 é maior que x. Então, se o v0 é maior que x, o que eu vou fazer? Vou fazer o v na posição j mais 1 receber o v na posição j. Ou seja, eu estou empurrando o 8 para a direita. Né? O 8 vai vir para a direita, vai sobrepor o 2, mas o 2 já está guardado nessa variável auxiliar, a variável x, que eu usei como auxiliar aqui. E vou decrementar o j. Perfeito. Vou dar uma separadinha aqui. Então, empurro o subvetor para frente até que eu encontre uma posição correta onde o x será inserido. Após eu terminar essa repetição, esse enquanto aqui, eu vou incluir na posição j mais 1 o elemento, a variável auxiliar, né? O elemento que eu estou inserindo. Após isso tudo, após essa repetição, eu volto, o i passa a valer 2, né, por causa do mais, eu começo, o vetor vai estar 2 e 8, eu começo na posição 3 aqui, né. Aí eu vou colocar o 4, vou empurrar o 8 para frente e vou colocar o 4 no lugar, na posição 1 do vetor, e assim por diante. Bom, para imprimir esse vetor, eu vou utilizar o método toString, transformando o vetor para uma string. E assim vou mostrar o vetor. Tá? Salvei o código, vamos testar. 2, 3, 4, 6, 8, 9. Bom, eu posso tentar gerar um vetor maior aqui, sei lá. Vou criar um gerador de vetor aqui. Vai devolver um vetor de tamanho n qualquer aqui, que eu vou passar como parâmetro. Aí eu vou declarar um vetor de tamanho n. Vou fazer um forzinho. Faltou ponto e vírgula aqui. Vou utilizar uma classe chamada random. Vou chamar esse random de gerador.
Então, para usar o handle, eu preciso dar um import. Import na classe, no pacote útil, na classe handle. E vou gerar o meu vetor no índice i com um número sorteado pelo meu gerador, do método nextInt. Vou limitar esse número aqui para sei lá, números de no máximo que vão de no máximo de 0 a 100, tá? E aí eu vou devolver como resultado desse método o meu vetor v. Para que eu estou fazendo isso? Bom, eu vi que para esse vetor de tamanho fixo funcionou. Eu quero ver se eu gerando outros vetores, quero gerar um vetor de tamanho 50 aqui para ver se ele ordena um vetor de tamanho 50. Ah, esqueci de colocar o static. Bom, gerei um vetor de tamanho 1. Vou gerar um vetor de tamanho 50 e vou devolver para o método main um vetor de tamanho 50. Eu quero saber se o insertion sort vai ordenar esses vetores, né? Bom, aparentemente ele mostrou os números em ordem crescente. Eu acho que está tudo ok. Não se perdeu em nenhum número. Fazer outro teste. Vou gerar um vetor de tamanho 10. E está ordenando. Ok, pessoal? Então, a ideia é simples. Se você olhar para a complexidade disso, você vai fazer um for variando de 1 até n, menos 1, né? Aqui dentro, você vai ter uma outra repetição em que você vai empurrar os elementos para a direita, e isso aí no máximo você vai executar n menos uma vez, porque você pode empurrar todos os elementos para frente, até a posição 0. Então, quer dizer que esse número que você vai empurrar é o número que está na primeira posição. Bom, então no pior caso ele roda em tempo, a complexidade dele é O de n ao quadrado, né, no pior caso. Mas se ele já tiver ordenado em ordem crescente, eu nunca preciso executar essa repetição do meio aqui, né? Então, se ele tiver ordenado, é o melhor caso. Então, se ele tiver ordenado, a execução é O de n. Tá bom? Espero que tenham gostado. Assinem, dê um like lá no canal. E até a próxima, pessoal.